Oi, pessoal! Finalmente eu vou contar o meu relato de parto. Muita gente realmente me mandou mensagem, perguntando. Algumas pessoas eu consegui falar no privado, né? Expliquei um pouquinho como é que foi meu processo, mas eu fiquei devendo de vir aqui contar pra vocês. Então, aproveitei que a Laura dormiu um pouquinho, tá ali com o pai, e eu vou tentar gravar tudo. Não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, se ela acordar, eu tiver que dar mamar e não conseguir pausar, eu volto depois e gravo, mas vai ser tudo aqui nesse vídeo, tá? Fica até o final, porque eu tenho certeza que alguma coisa possa servir pra você, se você estiver gravidinha, ou tiver ganho um bebê recentemente, ou estiver pensando em ter um bebê em Angra, principalmente, eu tenho certeza que esse é o vídeo pra você. Então eu já quero pedir, assim, encarecidamente que vocês curtam esse vídeo. Se puder, compartilha, se inscreve aqui no canal, porque a ideia é a gente não deixar esse canal aqui parado, mas é muito difícil agora a gente criar conteúdos, né? Mas eu creio que conforme a Laura for crescendo, a gente vai conseguir postar muita coisa aqui, tá bom? Então eu quero começar falando um pouco da minha gestação até o dia do parto em si. Tentar... Vou ajustar aqui, peraí. Eu queria fazer uma mega produção, filmar no quartinho dela, mas não é tão fácil mais. Então eu estou aqui mesmo, mas eu preciso gravar esse vídeo pra vocês o quanto antes, porque eu tenho algumas outras coisas pra poder postar também, tá? Então, quem me acompanha no Instagram sabe que eu compartilhei bastante coisas sobre a minha gestação. Desde quando a gente descobriu a gestação até o dia que realmente ela nasceu. Ela nasceu, a gente postou uma foto. Então, a gente não fez segredo, mas isso era uma escolha minha e do pai, né? A gente optou por compartilhar. E aí nasceu esse canal aqui para poder realmente compartilhar sobre as coisas da família. E eu descobri minha gravidez muito no começo. Então, tipo, no primeiro dia do meu atraso, eu já descobri que eu tava grávida, porque foi muito intencional, a gente tava se preparando pra isso. Então, realmente, assim, foi uma gravidez muito planejada. E eu já começo esse vídeo falando que por mais que você faça 1000 planejamentos, o que vai acontecer é aquilo que Deus já estabeleceu para sua vida. Então, eu sei que eu planejei o meu parto, planejei minha gestação, planejei o enxoval, mas no final tudo aconteceu conforme a vontade de Deus e foi ótimo, né? Porque a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. Descobri minha gravidez no comecinho, bem no dia 30 de novembro, 31, não lembro agora exato. No dia 1º eu fiz o exame de sangue, no dia seguinte foi no meu primeiro dia realmente do atraso. E aí, grávida... e aí entra as inseguranças, né, realmente, porque muita gente ao nosso redor já perdeu uma gestação, assim, no começo. E aí a gente fica muito inseguro, né? Mas Deus cuidou de tudo. E hoje, eu sei que realmente a Laura é uma promessa. Eu já postei um vídeo aqui, eu já falei sobre isso. Que a Laura foi realmente uma palavra de Deus na minha vida. E a cada dia que passa, eu tenho certeza disso. Por isso que eu sei que tudo vai dar certo. No dia 14, no dia do meu aniversário, eu fiz uma postagem na rede social compartilhando a notícia da gravidez. As pessoas mais próximas já sabiam antes, né? Mas no dia 14 a gente oficializou. E em janeiro, não lembro. Logo em seguida a gente já fez o chá revelação para descobrir o sexo do bebê. E assim começou, né? E aí, desde o comecinho, a gente já começou a fazer um pré-natal. Então, a minha médica, ela foi um anjo na minha vida. Ela, assim, na verdade, caracterizou, assim, perfil de profissional. Uma régua, né, a gente fala. Porque quando eu vou em outros médicos, eu até fico assim, nossa, que diferente. Porque ela realmente é um doce de médica. A gente ama ela. Como pessoa, como profissional, assim, principalmente ela, nossa, maravilhosa. E, enfim, começamos o pré-natal, tudo bonitinho, fiz todos os exames, perfeito.
Até que a nossa primeira morfológica foi feita e aí ela pediu com Doppler, né? Que é pra gente analisar a pressão uterina. Se eu não me engano, se eu falar alguma coisa assim, algum termo técnico diferente, vocês me desculpem, mas eu vou tentar usar realmente a linguagem e a forma que eu fui aprendendo na minha gestação. Fiz a primeira morfológica junto com a transmissência nucal, que é para verificar se a Laura poderia ter alguma síndrome de Down. E graças a Deus, na primeira morfológica deu tudo perfeito, tudo conforme o esperado realmente. Porém, o meu Doppler deu alterado. O Doppler da pressão uterina, ela deu... existe uma curva, e nessa curva você verifica a sua pressão ali. Então, a minha placenta, ela tava... a maior parte dela estava localizada do lado esquerdo. Então, o meu lado esquerdo, ele tinha a pressão ótima, e o lado direito, ele era um pouquinho mais fraco, o que fazia no gráfico, na curva, né, eu ficar um pouco acima do esperado. E isso quer dizer o quê? Que eu poderia ter pressão alta na gestação e que isso desencadearia, né, essa palavra não é boa, né? Isso poderia ocorrer ao longo da minha gestação, da minha pressão subir e eu ter uma pré-eclâmpsia ou até chegar a uma eclâmpsia, né? Então, quando eu saí da primeira ultra, eu saí muito assim, preocupada, mas ele falou, né, o médico que fez a ultra, ele falou assim, olha, você tá descobrindo no comecinho, você vai começar a fazer medicação, provavelmente um AS e tal. A gente vai cuidar disso, fica tranquila, não tem risco e tal, mas pode acontecer isso, isso e isso. Mas aí você sabe, gente, pessoa que tá grávida de primeira viagem, isso aqui é o suficiente pra gente sair desesperada. Eu já achei que eu poderia morrer no parto, enfim, eu achei o pior, né? Entrei em contato com a minha médica e aí ela falou assim, não, então vamos começar a medicação. Aí comecei a tomar o comprimido na minha primeira morfológica. E aí, da minha primeira morfológica até o final da gestação, até agora, no pós-parto, eu tô fazendo a medicação do remédio para pressão. E todas as outras que eu tinha que fazer, mesmo sendo obstétrica, né, que não era morfológica, eu tinha que fazer o Doppler para poder acompanhar como é que tava essa pressão. Então, na próxima ultra que eu já fiz, já deu lá que eu já tinha melhorado. Não tinha saído do risco ainda, mas já tinha melhorado. Na terceira, que é a segunda morfológica, porque eu fiz uma ultra antes da segunda morfológica. Eu fiz morfológica de primeiro trimestre e morfológica de segundo trimestre. Alguns médicos pedem apenas a morfológica de segundo trimestre, principalmente o SUS. Mas, no particular, ela passou do primeiro e do segundo trimestre. Quando eu cheguei no segundo trimestre, já tinha dado que eu tinha saído do risco. Na primeira que eu fiz, que eu voltei, que eu já tinha melhorado, tinha caído, eu acho que no começo a minha porcentagem estava em 50% de ter pré-eclâmpsia ou não. Quando eu fui para a segunda ultra, que eu fiz o Doppler, ela caiu para 20%. Não tinha saído, mas já tinha diminuído bem. Na do segundo trimestre, eu já tinha saído do risco, mas por mais que eu tenha saído do risco, tinha que monitorar, tinha que tomar remédio, enfim. E até aí tudo bem. Só que aí quando eu cheguei na consulta do segundo trimestre com a minha ginecologista, consulta de rotina, tudo perfeito, tudo normal. Ela afere a pressão. Quando eu cheguei lá, ela foi aferir minha pressão e a minha pressão deu 13/10. Aí ela já ficou preocupada, né? Ela já falou assim, ó, sua pressão tá alta. Aí eu falei assim, aí eu já fiquei doida, né? Eu falei assim, ai meu Deus. E eu tinha engordado muito nesse mês, então, tipo, foi uma consulta traumática, assim, pra mim, né? Pra mim, da ano que já tava sensível. No começo da gestação, eu passei muito mal, então eu perdi 5 quilos logo de cara no primeiro mês. Depois, conforme eu cheguei no segundo trimestre, eu fui engordando, mas nada absurdo, só que nessa consulta específica, eu acho que eu tinha engordado 3 ou 4 quilos de uma vez. E aí ela puxou minha orelha e falou assim, ó, não pode, porque agora a tendência é você ganhar muito peso, então, e você tem que controlar sua pressão. Então ela já puxou minha orelha, aí minha pressão já tinha dado alta, e depois ela foi ferir de novo, a minha pressão deu 14/10. Aí ela falou assim, olha, vai pra casa,
Às vezes é porque você ficou nervosa, que acontece de muitos pacientes, só o fato de vir numa consulta comigo, fica nervosa e a pressão sobe. E você vai aferir a pressão 3 vezes ao dia durante 3 dias. Só que eu quero que você me mande todo dia o relatório da sua pressão naquele dia. E assim eu fiz. Vim embora, aí o Luiz começou a ferir, minha sogra começou, né, aferindo, que ela é enfermeira. E aí ensinou o Luiz para que o Luiz pudesse aferir a minha pressão. Só que minha pressão mantinha ali 12 por 9, não, 12 não, 13 por 9. Ficava ali em torno de 13, aí quando ela tava boa ela dava 12, mas mantinha no 13, né? E aí eu mandei pra ela todos os dias. No segundo dia, que continuou com 13, ela falou assim, ó, eu comecei a tomar o remédio 12 horas, de 12 em 12 horas. Quando eu mandei isso pra ela do relatório, ela já falou assim, então você vai começar de 8 em 8, pra gente ver. E continua monitorando. Aí assim eu fiz. Quando eu comecei de 8 em 8 horas, a minha pressão normalizou. Aí ela começou a cair pra 12 por 9. Então ela ficava 12, 11. Então ela ficou teoricamente perfeita ali, né, pra minha pressão. Então resolveu ali naquele momento e a gente continuou fazendo acompanhamento. Perfeito. Isso sim é pra contextualizar tudo, porque eu não posso chegar lá já falando do meu parto sem falar isso, porque isso foi um fator determinante pro meu parto, tá? Enfim, passada essa fase toda aí de pressão, nananã, ela, desde o começo, ela falou assim pra mim, olha, você é uma gestante hipertensa. Aí eu falava assim, doutora, mas poxa, foi um caso específico. Ela, não pode ausentar isso, porque quando você come a pressão, né, quando você começa a sentir dor, pode ser que a sua pressão suba. E isso que é perigoso. E a pressão, não sei vocês, se vocês sabem, mas você não sente nada na pressão alta. Então não tem como saber que eu tenho pressão alta, porque você não tem, ela é, pelo menos no meu caso, assintomática, né? Algumas pessoas questionam dor de cabeça, uma sensação de mal-estar, mas no meu caso eu não tive nada. Tanto que eu fui descobrir que eu tava com a pressão alta quando eu cheguei no consultório dela e ela aferiu ali. Enfim, a gente continuou e aí ela falou assim, olha, você é um candidato hipertenso e não é seguro que você passe de 40 semanas. E aí eu fui na consulta de 38 semanas, eu tava com 1 centímetro de dilatação. Aí, na consulta de 39 semanas, eu tava com quase 2 já. Tipo, ela falou assim, ó, se eu forçar um pouquinho aqui, chega em 2 centímetros. Então, aí eu falei assim, poxa, então vai começar o trabalho de parto. 39 semanas, eu achei que a Laura ia nascer antes. Na minha cabeça, a Laura não ia chegar em 40, 41 semanas. Não sei, tinha alguma coisa que me falava assim, não, vai nascer antes. Mas aconteceu que não foi dessa forma. Então, chegou em 39 semanas, ela falou assim, eu vou fazer o seguinte, Dawana, eu vou te dar uma carta de indução, ou melhor, uma carta pedindo uma avaliação do médico que tiver lá na maternidade da indução, para ele te avaliar, porque você é uma gestante hipertensa e o melhor caso para você agora é a indução. Por quê? Porque eu queria parto normal desde o começo. Desde quando eu comecei no pré-natal, eu deixei para ela explícita essa minha vontade que eu gostaria de ter o parto normal. E ela, olha, ela respeitou em todos os minutos, todas as consultas. Em nenhum momento ela falou para mim assim, ó, você tem que ir para cesariana, que é melhor, que não sei o que. Não, ela respeitou realmente a minha vontade. Enfim. Aí ela me deu essa carta. Quando completa 39 semanas, ela solicita que as gestantes, as pacientes dela, vá na maternidade de 48 horas para monitorar o bebê. Faz o cardiotoco, né? Ela dá os encaminhamentos para fazer o cardiotoco e pede para você ser avaliada, porque ela falou que precisa, nessas últimas semanas, você realmente ser avaliada ali pra ver se tem alguma coisa que tá acontecendo fora do normal. E assim foi feito. Eu fui na consulta com ela na terça, com 39 semanas. Aí eu já saí de lá, já fui fazer o cardiotoco e passei pela... Não, mentira. Uma semana antes, eu já tinha ido... não lembro agora. Mas enfim, eu comecei a fazer o cardiotoco. E aí...
Na terça-feira mesmo, eu já saí do consultório dela e fui até a maternidade com a carta de indução, né? Não vou falar assim carta de indução, mas entenda. Não é que ela falou assim, maternidade, vocês têm que induzir o parto da paciente, não. Ela escreve lá que é uma paciente hipertensa que gostaria de avaliar o processo de indução, né? E aí, isso eu fiz. Aí saímos da maternidade, fomos pra lá e eu plena, porque eu já tinha visto relatos de indução, já tinha ouvido muitas histórias de gestantes, inclusive do grupo que eu estou, sobre a indução do parto normal. Então eu tava bem tranquila quanto a isso. Se eu não entrar em trabalho de parto normal, se a gente induzir, vai ser normal. Só que aí quando eu cheguei lá na maternidade na terça-feira, o médico que tava de plantão, ele me avaliou, né? E aí ele falou o seguinte, Dawana, olha, realmente você tá com 2 centímetros de dilatação, mas você já tá começando a entrar em trabalho de parto. Eu já tava naquela fase dos pródromos, né? Que são as contrações de treinamentos mais intensas um pouco do que a contração de treinamento, né? Aí ele falou assim, eu acredito que até quinta-feira você vai estar entrando em trabalho de parto natural. É muito melhor do que a gente fazer um processo de indução, que é demorado. E aí ele conversou comigo ali e ele falou, olha, você tá com 39 semanas, vou passar todos os exames aqui. Aí eu fiz uma ultra, fiz um exame de urina, fiz exame de sangue, fiz tudo. Fiz o cardiotoco da Laura e os resultados já saíram. E tava tudo perfeito. Então ele falou assim, olha, então eu te aconselho que a gente espere. Eu sei que você tá um pouco ansiosa e tudo mais, mas dá pra gente esperar. Se chegar quinta-feira, você não entrar em trabalho de parto, você vai voltar. E aí ele falou assim, se você não entrar em trabalho de parto até quinta-feira, você vai voltar aqui. E aí a gente avalia novamente o cenário para indução. Tá bom, vim embora, realmente assim, tá tudo bem, tranquilo, então vamos esperar até quinta-feira. Chegou na quinta-feira, eu não entrei em trabalho de parto, nada aconteceu, voltamos pra maternidade. Chegou lá na maternidade, era o outro médico em plantão. E aí a mesma coisa, pra gente ganhar tempo aqui. Mesma coisa, olha, você... Não, só que aí mudou o cenário, porque na quinta-feira a médica falou que ela não tava vendo dilatação em mim. Ela falou assim, olha, tem certeza que os médicos falaram que você tá com 2 centímetros? Eu falei assim, sim, 2 médicos. A minha obstetra e o médico do plantão de terça-feira. Aí ela falou assim, porque eu não tô vendo dilatação aqui não tô sentindo não. Mas, aí ela conversou comigo também da mesma coisa. Ó, seu colo do útero tá começando a amolecer, mas ele ainda é um colo alto. O processo de indução realmente, o protocolo é a partir de 40 semanas. E eu acho que você pode esperar um pouquinho. Segunda-feira você já entra em 40 semanas. Conversou comigo, me convenceu ali realmente a esperar até sábado. Porque aí daria 48 horas, né? Eu fui quinta, então sábado seria o dia que eu deveria ir para completar 48 horas. Só que aí o que eu fiz? Chegou sábado, eu não entrei em trabalho de parto também. Aí eu e o Luiz optamos por não ir no sábado. A gente falou assim, não, então vamos no domingo, porque eu vou chegar lá, eles não vão querer induzir, e segunda-feira eu já faço 40 semanas. Então eu vou no domingo, porque aí vai ficar mais fácil, né, da gente chegar lá e de repente eles me internarem pra gente tentar ter o bebê. E assim a gente fez, passou o sábado, aí chegou domingo, dia dos pais, nós fomos pra maternidade de novo. E nisso tudo fazendo cardiotoco, fazendo exame, monitorando a Laura o tempo inteiro. Chegou lá no domingo, né, vou tentar resumir aqui. O médico do plantão que estava lá falou a mesma coisa. Não, porque o protocolo não é esse, não. E aquela história toda que eu já falei pra vocês, que os outros médicos também já tinham falado. Só que aí eu falei pra ele, doutor, mas a minha médica não acha seguro que eu chegue, passe de 40 semanas. Aí eu conversei com ele lá. E aí, quando ele me examinou, ele já falou pra mim assim,
olha, Dawana, você é uma forte candidata cesariana. Ele não queria induzir porque queria esperar até 41 semanas. E aí eu não queria porque eu já tava convicta na minha cabeça que eu não podia passar de 40 semanas. E existe uma lei que 39 semanas você pode optar pela cesariana, mas assim, enfim, né? Chegou, aí ele me examinou e aí ele falou o seguinte: você é uma forte candidata cesariana. A Laura, na outra de quinta-feira, ela tinha dado na outra 4 quilos e 18, se eu não me engano, 4 quilos e alguma coisa. E aí, quando eu fui pra sala, até na quinta-feira mesmo, eu falei com a médica, eu falei assim, doutora, olha o tamanho desse bebê então, eu acho que eu não vou conseguir normal, é melhor a gente já, né? Tipo, aí eu falei pra ela assim, se eu esperar mais, ela vai crescer mais e vai ficar mais difícil ainda de eu ter um parto normal. E aí ela me explicou que a outra poderia ter uma tolerância de 15% de erro ali, que ela achava que a Laura teria uns 3.600, mais ou menos. Aí tudo bem, passou, né? Aí chegou no domingo a mesma coisa. O médico falou que era um bebê grande e que o meu colo do útero estava muito alto ainda. Então, quando ele fala colo do útero tá alto, o bebê não tá encaixado, tá longe de começar um parto natural. E aí ele falou pra mim, você é uma forte candidata cesariana, mas eu vou fazer o seguinte com você. Você vai pra casa, prepara as suas coisas, volta às 6 horas da tarde que eu vou te internar. E se você quiser, a gente já faz uma cesariana. Aí eu falei pra ele assim, mas doutor, eu queria tanto tentar o normal. Saber de nada, né? Aí ele falou assim, não, tudo bem, mas ele falou assim, você pode tentar. Eu falei assim, porque tem casos de sucesso, né? Aí ele falou assim, tem bebês que nascem de 4 quilos de parto normal. Enfim, ele respeitou ali minha vontade, minha decisão. Ele falou que eu poderia optar por isso. Aí a gente veio embora. Aí o Luiz ainda falou assim, você tem certeza? Aí eu falei assim, eu quero tentar o parto normal. E aí eu já tinha, na minha cabeça tava assim, que eu queria tentar, sabe? Mesmo que não desse certo, a cesariana não era um problema pra mim. O que era um problema era eu não tentar, sabe? Eu queria tentar. Então, quando eu conversei com o médico, eu expliquei isso. Eu falei assim, e aí ele conversou comigo, ele falou assim, olha, mas eu preciso que você esteja de mente aberta, porque é provável que você precise de uma epísio, que é o corte, né? Você precisa estar... para tentar o parto normal, você precisa realmente estar preparada para tudo isso. Eu falei, doutor, eu não sou contra, nesse momento, numa situação como essa, da gente fazer epísio, né? Se precisar realmente, mas eu não quero fazer se não houver necessidade. Se houver como ser o mais natural possível, melhor. E aí ele falou assim, não, tudo bem, então vamos. Aí voltamos pra casa. Quando eu cheguei em casa, tipo, aquela ansiedade, né? Eu falei assim, ai meu Deus, será que ele vai me internar? Fiquei com medo de eu chegar lá e ele não tá lá, não me atender, enfim. Mas ele já tinha deixado os enfermeiros avisados. Ele falou assim, você vai procurar esse enfermeiro e ele vai até mim, vai falar de você e eu vou descer pra poder te internar. E assim foi feito. Aí viemos embora, preparei. As coisas da Laura já tava tudo pronto, e minhas coisas também, né? E aí a gente ficou naquela assim, será que eu vou ser internada? Será que não? E tal. Voltamos 6 horas pra maternidade, 6 horas da tarde. Chegando lá na maternidade, o médico cumpriu com aquilo que ele tinha falado. Falei com o enfermeiro, as secretárias, as recepcionistas, as meninas da maternidade eu já conhecia. Inclusive, o pessoal da triagem tem meu coração, porque eu fiquei indo lá com 38 semanas, 39 semanas, a cada 2 dias. Então, eu peguei todos os plantões, eu acho. E eu criei um carinho às meninas, eu conheço as meninas, os meninos também, os enfermeiros. Então, eles tratavam a gente muito, muito, muito bem. Nossa, meu Deus. Eles eram maravilhosos. Eles já faziam cardiotoca e ficava assim, Laurinha e tal. Enfim. Aí chegamos lá às 6 horas. Aí o médico falou assim, então vamos pra internação. Aí você vai querer realmente tentar a indução, né? Aí eu falei assim, doutor, eu quero tentar a indução. Aí assim foi feito. Aí ele me explicou como é que funcionaria a indução. Ele falou o seguinte, que em Angra, né, vou falar pela nossa cidade. A indução, ela pode acontecer até 8 comprimidos. Os comprimidos são intravaginal.
E aí eles colocam esse comprimido e esse comprimido ele vai estimulando o seu trabalho de parto e você começa realmente a entrar em trabalho de parto. Só que cada comprimido é colocado a cada 6 horas. Então é um processo que realmente poderia levar até 2 dias. Mas que nós iríamos até 4 comprimidos, que era o protocolo, porque eles já achavam que a gente não ia conseguir o parto normal, mas a gente tentaria até o 4º comprimido, chegando no 4º comprimido, se não evoluísse, enfim, se não desse certo, a gente iria para cesariana. E aí foi assim, só que aí o médico que me internou não foi o médico que fez meu parto, nem me acompanhou, porque tinha troca de plantão. Mas aí ele me internou e me apresentou pro médico que fez o meu parto, que foi um fofo também. E aí ele, chegando lá, eu fui pra maternidade 6h15 e eu fui internada, eu acho que umas 8 horas mais ou menos. Porque eu ainda fui avaliada pelo médico novamente, né? Enfim, aí subi pro quarto da maternidade. Era um quarto realmente que, para qualquer pessoa que for entrar num processo de indução, eles ficam ali naquele quartinho. E eu tava sozinha porque nessa sala não tinha ninguém, então ficou eu e o Luiz só. E aí eu chegando lá, as enfermeiras já me abordaram, perguntaram se eu tinha um plano de parto. Eu apresentei meu plano de parto. Só que, um ponto importante e abre parênteses aqui. O plano de parto, ele é muito funcional se você for para uma cesariana antecipada, né? Ou se você entrar no trabalho de parto natural. Por quê? Na indução, muitas coisas podem acontecer. Então, algumas coisas que você vai colocar no seu plano de parto pode não funcionar. Só que eu fiz um plano de parto muito aberto. Tipo, eu não escrevi em nenhum momento assim, eu não quero tal coisa, entendeu? Porque eu sei que os médicos sabem o que é melhor pra gente. E eu não sou médica, eu não tenho conhecimento. Então, às vezes, a minha médica tinha me dado um exemplo que ela falou o seguinte, quando eu falei sobre o plano de parto com ela. Ela falou o seguinte, Dawana, você precisa estudar, sim, pro seu parto, mas mais do que isso, você precisa estudar o que pode acontecer com você. Porque aí ela me contou um caso que ela teve uma paciente que ela queria o parto normal e ela deixou explicitamente escrito que ela não queria epísio. E aí o que aconteceu? A doutora falou pra ela, olha, se você continuar nesse processo e a gente não fizer epísio, você vai ter uma laceração muito grave, pode acarretar em coisa. A paciente não quis, assinou um termo, um documento, falando que ela não queria epísio. E aí ela teve uma laceração que eu acho que até atingiu, se eu não me engano, o estômago ou o pulmão. Eu não lembro, tá? Algum órgão dela também passou por uma laceração. E aí a paciente, ao invés de ficar, né, ali 48 horas mais ou menos, que é o protocolo da maternidade, teve que ficar 1 mês. O bebê teve alta e a mãe não pôde ir embora porque realmente ela optou por isso. É uma escolha, é uma opinião que a gente não vai debater aqui, cada um sabe o que é melhor. Mas eu fiquei com isso na minha cabeça, eu falei assim, nossa, realmente, eu não posso chegar ali e impor, né? Mas eu escrevi no meu plano de parto que eu gostaria de ser comunicada sobre qualquer procedimento. Então, assim, vou fazer epísio, eu quero saber o porquê, como será feito e tudo mais, e a gente vai fazer. Então, assim, foi um plano de parto muito leve e os médicos, assim, aceitaram, mesmo sendo indução, porque realmente eu não tinha condicionado nada ali, falando que eu proibia algo, enfim. Mas se você fizer isso, também a maternidade vai acatar, eles são muito solícitos, tá muito humano a maternidade. Tinha uma paciente lá também que ela não queria que estourasse a bolsa dela, tava no processo, e aí os médicos perguntaram e ela não quis, e aí eles respeitam, né? Vai até seguir no protocolo. Enfim, passou essa fase aí e tudo mais, eu entrei tranquila, nananã, sem muita dor, linda e bela. Linda e bela assim, não me arrumei, não me maquiei, nada disso, porque eu sabia que eu ia passar pelo parto normal, né? Meia-noite começaram um processo de indução. Meia-noite, colocaram o primeiro comprimido.
e eu ia ter o próximo comprimido às 6 da manhã, meia-noite, 6. Quando colocou o primeiro comprimido, eu não senti nada, gente. Tava tudo zen, tudo bem. Só que quando teve uma hora que o Luiz até dormiu na poltrona que tinha lá. Tava bem tranquilo. Só que aí quando eu fui no banheiro fazer xixi, um momento, eu vi que escorreu uma água pelas minhas pernas, mas não era muito. Era tipo umas gotinhas, sabe? Não era muita água. Aí eu chamei a enfermeira, falei pro Luiz, vai lá, chama a enfermeira e fala que, ó, tá escorrendo água aqui, que eu acho que é minha bolsa. Porque eu já tinha estudado e me falaram que a bolsa não ia estourar daquele jeito, igual o filme. Então eu falei assim, então eu acho que minha bolsa rompeu. Aí ele fez isso, foi lá e a enfermeira falou, então sua bolsa rompeu. Aí eu, tá bom. Aí passou a madrugada de manhã, 6 horas da manhã, na verdade foram 7 horas da manhã. Veio o médico, as enfermeiras e verificaram, não tinha dilatado nada ainda, o colo do útero super alto, zero evolução, só a bolsa realmente. Colocaram o segundo comprimido. Quando colocou o segundo comprimido, eu tava conversando com o Luiz, já era de manhã, né? E aí o Luiz ficou me fazendo rir, porque eu tava conversando com ele, assim, eu falei assim, ai, Luiz, amor, não sei se eu quero continuar com esse negócio de normal, porque os médicos acham que eu não vou conseguir. E aí, se eu sofrer, passar pela dor toda e não conseguir ter a cesariana, aí ele começou a me zoar. Ele falou assim, tá regando, né? Eu vou falar pra todo mundo que você tá regando. Aí eu falei assim, não, mas eu não tô regando, eu só não quero passar por um processo que no final vai ser em vão, né? E fiquei explicando isso, né? E aí ele ficou me zoando. Aí ele falou assim, não, no final ele falou assim, não, tô brincando, não vou ficar falando isso pras pessoas, não. Mas que você arregou, você arregou. Aí a gente ficou rindo ali, brincando, um momento super zen. Aí eu fui levantar da cadeira que eu tava. Quando eu levantei da cadeira, gente, aí a minha bolsa estourou. Aí ele olhou assim, ele falou assim, caraca, agora vai começar. Porque minha bolsa, tipo assim, parecia que eu tinha feito xixi, era muita água, assim. E eu fiquei assim, ai, meu Deus, minha bolsa agora realmente estourou. E aí, beleza, continuamos, mas sem sentir dor, tava tirando foto assim, rindo ainda, olhando minha bolsa ali estourada e tal. E eu falei assim, cara, eu acho que vai dar certo, hein? Eu acho que eu vou conseguir o normal. Quando foram colocar o terceiro comprimido, que já era... Colocaram meio-dia. Aí eu tinha 6 horas de manhã, meio-dia. Não, colocaram 7 horas da manhã. Aí depois do almoço, colocaram o terceiro comprimido. Aí só que nisso, como eu tinha tomado só 2 comprimidos, o médico veio, né? E aí ele falou assim, Dawana, como é que você tá? Antes da gente colocar o terceiro comprimido. Aí, você tá com muita fome? Não. Eu falei assim, não, doutor. Tipo, porque ele já tava achando que a gente poderia ir pra uma cesariana. E eu já tava perguntando pra ele. Falei assim, doutor, se eu não conseguir evoluir, quantos, né? Aí ele falou assim, ó, então faz o seguinte, se você aguentar, fica sem comer, de jejum. Porque aí, de repente, depois desse terceiro comprimido, a gente já analisa. E se precisar, você vai pra cesariana. Você consegue? Eu falei, consigo, claro. Eu falei assim, eu que não vou comer. Eu tinha quase comido, assim, né? Aí eu segurei a comida e falei assim, não, tudo bem, não vou comer. Aí ele foi e falou assim, então fica em jejum e vamos observar. Assim eu fiz, fiquei em jejum e aí a gente observou. Só que, gente, quando colocou o terceiro comprimido, as dores começaram. Cara, e que dor! Que dor! Começou, demorou a pegar ritmo um pouco, né? Mas assim, tipo, quando deu umas 2 horas, eu acho, aí o negócio ficou estreito. Que aí eu falei pro Luiz assim, amor, eu tô sentindo contração, porque a dor era, tipo, muito forte. Eu não consegui falar, assim. Aí a gente começou a cronometrar. Eu falei assim, vamos cronometrar pra ver qual é o intervalo que tá as contrações pra gente ver. E aí ele baixou o aplicativo na hora ali, e ele tentou cronometrar pelo relógio, mas não ia, né? Aí ele baixou o aplicativo, e aí minhas contrações começaram. De 5 em 5, 4 em 4, 3 em 3. E aí, tipo, passava, eu respirava e vinha dor, respirava, vinha dor, respirava, vinha dor, era muito, muito doloroso.
A enfermeira veio. Eu tô evitando falar nome, né? Porque é só um relato realmente. Aí a enfermeira veio e falou assim: você tá com 4 para 5 centímetros de dilatação. Eu falei: quê? Aí ela falou assim: vamos pra sala de parto. Aí eu fiquei assim, né? Tá, vamos. Aí fui pra sala de parto de cadeira de roda. Porque eu já tava, tipo, as contrações vinham e eu já tava, tipo, zen, assim. Tipo, zen não, né? Mas desnorteada de dor já. Aí o maqueiro que me levou, ele orou comigo antes de eu entrar. Ele falou assim: eu tô sentindo a presença de Deus aqui, Deus é com vocês. E aí começou a orar em línguas. E aí eu fiquei assim: amém, Deus. E aí a presença de Deus realmente estava ali, era muito gostoso. Quando eu cheguei na sala de parto, aí eu preciso falar isso pra vocês. Eu fiquei perguntando assim: minha filha vai nascer aqui? Vai nascer aqui? Ela falou: por quê? A sala de parto, ela é pequena. Então é só uma maca, um espacinho, tipo, muito pequeno na lateral da maca e uma cortina, mas tudo novinho, bonito. Mas assim, era um espaço confinado, pequeno. Aquilo me deixou assim, desnorteada, porque eu não tava preparada pra isso. Eu não vi isso na visita guiada, ou se eu vi, eu não prestei atenção. Mas tudo bem, né, minha filha? Você tá com dor ali, você faz qualquer coisa. Aí ela: você quer a bola? Eu sentei na bola e fiquei na bola, que era melhor assim. O Luiz massageando minhas costas. Saí da bola, a minha bolsa ainda, água vazando ali ainda. Fui pro chuveiro, sentei no chuveiro e aí a dor não passava. Gente, eu não consigo nem descrever a minha dor. A minha dor era... Quem teve parto normal aí sabe. Doía muito. Aí eu comecei a falar pro Luiz assim: amor, eu não quero mais isso, eu não quero mais parto normal, eu quero a cesárea, eu não vou aguentar. Porque eu não conseguia mais respirar, eu passava uma contração, vinha outra. Eu não tinha mais vida ali. E aí, quando a enfermeira veio, 7 centímetros de dilatação, eu fiquei... Aí o Luiz assim pra mim: amor, calma, falta só 3. Eu falei: que 3, menino? Eu não quero mais isso. Aí eu pendurei no pescoço dele, comecei a chorar. Eu falei: eu não quero mais, eu não aguento. A dor Tipo, todas as vezes que eu fui ser atendida, eles perguntavam: qual a sua dor de 0 a 10? Aí eu falava 3, 4, porque eu sabia que a dor era sinistra. Naquele momento que eu tava nos 7 centímetros de dilatação, a minha dor era 20, se me perguntasse. Não era 10, era 20. É uma dor que é insuportável. É suportável, mas é insuportável porque eu sou muito sensível à dor. E aí, só que aí ele ficou ali, e eu já tinha conversado com ele, falei assim: cara, quando eu chegar em 7 centímetros de dilatação, provavelmente eu vou entrar na partolândia, que é aquele estágio que a gestante já não tem mais controle do corpo dela, ela já não tem controle das coisas que ela fala, do que ela pensa, porque ela tá no ápice de dor ali terrível. Então, a partir de 7 centímetros, eu sabia que eu ia tá nesse transe. Então, eu falei pra ele: não deixa eu desistir. Eu já tinha preparado ele. E assim, ele fez. Ele falou assim: não, calma, falta só 3. E aí ele ficava cronometrando nas contrações: ó, vai passar, falta 20 e ficava. Mas eu não conseguia mais. Eu já falei assim: cara, eu não vou aguentar. E as minhas contrações, ela não dava no pé da barriga, ela dava em cima, sabe? Na altura do umbigo, mais ou menos assim. E uma queimação nas costas, uma queimação, gente, que dor, que dor. E aí o médico veio, só que quando ele me examinou, ele saiu da cortininha, fechou a cortina. Ele me examinou, não falou nada. Fechou a cortina, olhou pra enfermeira, e eu sou alta, né? Então eu vi ele olhando pra enfermeira e falando. Aí ele balançou a cabeça assim, ó. Tipo, tem 7 centímetros, mas o colo tá alto. Ele falando baixinho: o colo tá super alto, o bebê não tá encaixado. Aí a enfermeira falou assim: tá. Aí eu falei assim: doutor. Aí eu falei pra ele, chamei ele. Aí eu chorando, eu falei assim: doutor, se não dá pra ter normal, se ela não encaixou, por favor, me leva pra cesárea, por favor. Aí ele ficou assim, olhando, né? Aí eu falei assim, chorando, eu falei assim: doutor, você vai me fazer sofrer porque eu queria normal, né? Porque você falou desde o começo que era cesárea, mas eu quis o normal, você vai me deixar aqui sofrendo? Aí ele riu e falou assim: né? Você achou que não ia doer tanto. Aí eu falei: eu achei que não ia doer tanto. Aí ele falou assim: tá bom, vamos pra cesárea. Vou preparar a sala lá, porque tinha uma moça que ganhou o bebê antes de mim. E
eles estavam suturando ela ainda e depois dela ser suturada, ia higienizar a sala para que eu pudesse entrar. Gente, que minutos aterrorizantes, porque eu tinha que esperar a sala. Eu já queria ter entrado naquele momento no centro cirúrgico, porque eu tava com muita dor e as contrações vinham, e eu me debruçava na maca, eu me debruçava no Luiz, e eu chorava, e o Luiz, calma, cara, tá limpando uma sala, respira, vai dar certo, vai dar certo. E as contrações vinham, e eu morrendo de dor, e eu falava assim, estão me maltratando, estão me deixando sofrer. Inclusive, desculpa, enfermeiros. Mas eu comecei a falar isso, assim. Mas eu perguntei pro Luiz se eu fiz escândalo, se eu gritava. Tipo assim, porque as mulheres, gente, a dor é tão grande que as mulheres gritavam, assim, que a gente ouvia a longa distância. Aí ele falou assim, não, você não fez escândalo. Mas, da minha cabeça, parecia que eu tava gritando, estão me maltratando. Mas ele falou que não. Porque eu não sei, você não tem controle. Gente, você faz qualquer coisa. Na hora que você tá com dor ali, você não responde por você, tipo, tá nem aí. Demorou uns 40 minutos pra poder eu entrar. Não, uns 40 a 1 hora pra mim poder entrar pro centro cirúrgico. Então eu fiquei sentindo contração ali até eu conseguir entrar pro centro cirúrgico. Quando eu entrei no centro cirúrgico, gente, que coisa linda o centro cirúrgico. Assim, a sala, aquela luz, aquelas coisas, aqueles aparelhos. Só que eu tava com tanta dor que eu sentei na maca. Eu nem lembro se eu subi na maca ou se eles me colocaram na máquina. Não lembro. Eu lembro que eu tive 3 contrações na maca. Era pra tomar anestesia. Eu sabia que ia ter a hack, né? Aí eu tive a primeira contração. Eu falei assim, calma, eu tô com contração. Aí eu ficava, ai, que dor. Chorando, né? Choramingando. Aí o anestesista falou o seguinte, ó, quando você tiver a próxima contração, quando ela passar, aliviar, você vai me avisar, porque eu vou ter que ser rápido pra não voltar a contração. E quando você tomar anestesia, essa dor vai sumir. Assim foi, veio a contração e dói muito, gente, você não tem noção. Aí eu falei, passou. Aí ele começou a anestesia. Gente, que delícia! Porque o líquidozinho era quentinho. Tipo, eu não fiquei preocupada de nada. Eu só relaxei, eu só pensava naquele momento, a dor tem que passar, essa dor tem que passar. Eu não pensava que eu não podia me mexer, eu não pensava em nada. Que, porque a hack é perigosa, não pensava. Eu só pensava assim, eu preciso que essa dor pare. Só isso que eu pensava. E aí ele foi e colocou, aí, tipo, delícia. Aí começou a adormecer minhas pernas. Aí a dor passou. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu relaxei. Aí eles perguntaram assim, você quer colocar uma música? Aí eu falei assim, pode ser. Eu tava, tipo, tão em Nárnia que pra mim, qualquer coisa era jogo. Aí eles, qual música que você gosta? Eu falei assim, pode ser um louvor. Aí o médico falou assim, chamar por Deus nesse momento é sempre bom. Aí foram lá, pegaram o celular do Luiz, porque na hora que ele tá dando anestesia, o acompanhante não entra. Logo depois que aplica a anestesia, eles liberam a entrada do acompanhante. Aí o Luiz colocou um louvor, uma playlist dele lá. E aí eles colocaram o celular, tipo assim, eu tava deitada, eles colocaram o celular do lado, assim, da minha cabeça, assim. Então a música ficava ecoando ali e eles conversando, sabe? E aí eles começaram a falar sobre festa e tal, que realmente... sobre coisas de Deus ali, né, naquele momento. Só que aí tinha aquele louvorzinho, aquela coisa linda, aquele louvor tocando. A minha dor parou. E o Luiz entrou. Aí o Luiz, eu tava deitada assim, eles não amarraram minha mão. Foi lindo, gente, a cesárea foi linda. E muito rápida. Aí o Luiz entrou, ele ficou atrás de mim, só que aí fica um pano me tampando, né? Aí o Luiz ficava assim por cima do pano pra poder olhar a cirurgia. Aí o doutor falou assim, você não tá nervoso, não? Aí ele falou, não, eu gosto de ver essas coisas. Ele, então vai pra lá, vai lá. Aí ele deu a volta e ficou de frente, né? Ele não ficou do meu lado, assim, ele ficou lá vendo a cirurgia. Aí eu falei assim, poxa, eu queria que ele me desse a mão. Mas aí, por outro lado, ele tava vendo lá, né? Aí ele perguntou assim, você não tá sentindo nada, não? Eu falei assim, não, porque já começou? Ele falou, já. Aí, tá. E aí eles falaram assim, você vai sentir um balançar e tal, mas é super normal. Eu não senti nada. Ou se eu senti,
era tão pequeno, perto da dor que eu tava sentindo do parto normal ali, né, das contrações, que pra mim não foi nada. Passou uns minutinhos, tipo, muito rápida, a médica que tava também junto falou assim: olha, pai, a neném vai nascer, hein? Sua filha vai nascer. Aí, no mesmo momento, assim, houve um... Aí ele falou assim, ó, você vai sentir uma pressãozinha. Eu não senti essa pressão. Aí saiu ela, assim, já logo ela chorou. Aí saiu. Quando eu ouvi o chorinho dela, gente, ai, foi a coisa mais linda do mundo. Porque não tem sensação, não tem... Nossa, cara, tipo, é a coisa mais... Ai, mais linda. Porque aí você vê que não é... Aí a ficha cai, você fala assim, eu tenho uma filha, eu tenho um filho. E aí, no mesmo momento, o Luiz ali vendo, né? Aí já pegaram ela, já colocaram do lado, já trouxeram ela pra mim. Não, acho que cortaram o cordão umbilical antes. Cortaram o cordão. E aí logo depois ela já veio. Aí é aquele vídeo que eu postei lá no meu Instagram, no meu contato com ela, e ela ouvindo a minha voz, e ela tentando abrir o olhinho. Só de eu lembrar, assim, eu me emociono, porque foi lindo. Foi muito bonito mesmo. E aí, eu lembro que o Luiz ficou assim, né? Tipo assim, tô indo lá, eu fico com ela. Eu falei, não, vai lá com a neném, acompanha ela, porque eles estavam me suturando, né? E a sutura demora, né? Um pouquinho. O parto foi muito rápido. Então, e aí deu tudo certo. Aí o Apgar dela foi 9,9, que o médico passou. Foi uma nota, assim, excelente, que a gente tava preocupado. E foi lindo, foi assim, aí já levaram, já trocaram, as enfermeiras fizeram a árvore da vida com a minha placenta, fizeram os dados do quantos quilos ela nasceu, o horário, a plaquinha, né? Eu vou até fazer um vídeo depois mostrando tudo isso pra vocês, que a maternidade, olha só, a maternidade fez, mas eu vou fazer isso com calma no outro, ó. A minha placenta. Aí aqui tem todos os médicos que participaram, tá vendo? E aí fizeram a árvore da vida, perguntaram a cor que eu queria. Eu falei, pode ser, eu tenho isso ainda? Eu falei, então pode ser rosa. Eu vou fazer um quadro. E aí fizeram isso aqui também, ó, que vem as informações. Laura, cheguei no dia tal, medindo, todas as informações. E isso daqui é o mais lindo, olha, que veio... mostrando todos os técnicos, enfermeiros e os médicos que fizeram o parto. Foi a coisa mais linda. Nossa, não tem como falar sobre isso sem me emocionar. E depois que passou tudo isso de parto e tal, que a gente foi pra sala, pro quarto, né? Aí começou os novos desafios, que aí são outros assuntos pra gente conversar, né? Que aí começa a amamentação, o pós. A minha cesárea foi ótima. Eu falo pra vocês, assim, pra encerrar esse vídeo, que eu faria 10 cesarianas, mas nunca tentaria mais um parto normal. Mas porque eu tive uma experiência, eu sei que muita gente tem partos normais tranquilos, porque o neném nasceu, acabou seu sofrimento também do parto normal. A cesariana você fica deitada 12 horas pós-parto. A Laura só mamou realmente nas primeiras horas, porque o Luiz fez apego, o Luiz que colocava ela no meu peito, o Luiz que segurava o meu peito para ela mamar. Então é muito importante que a pessoa que esteja com você esteja preparado para isso, se você passar por uma cesariana, porque você não vai conseguir. Então você precisa que o seu acompanhante te ajude. Então ele colocou ela, ele pegava meu peito, ele fazia pega, e a enfermeira ia lá, dava um auxílio e tal, mostrava, e ele que fazia isso. Toda vez que ela chorava, ele já colocava ela lá, e eu só apoiava com a mão, né, porque eu não podia levantar, ficava deitada, e ela mamava, e a amamentação dela, desde o primeiro dia, deu certo. Claro que dói, e aí eu vou fazer um relato depois sobre tudo isso. Mas a minha experiência foi maravilhosa. Eu quero deixar aqui também o agradecimento à maternidade Agamar, porque eu não tenho nada para reclamar. Eu fiz um vídeo, né, da visita guiada, vou deixar o link aqui na descrição. Se você tiver gestante, faça essa visita para você ver como que a maternidade tá linda,
não só linda, os profissionais são muito humanos. Eu tive... Nossa, eu não tenho palavras pra agradecer. Eu quero agradecer aqui todos os técnicos de enfermagem, todos os enfermeiros, todos os médicos, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, o pessoal da administração, todos, os bombeiros, taqueiros, todo mundo. A gente ficou amigo de todo mundo daquela maternidade. Então, assim, eu não tenho nada pra falar. Minha experiência da UANA, né? Aí, se você tiver uma experiência diferente, você pode procurar a ouvidoria. Mas a minha experiência foi surpreendente. Saímos da maternidade, eu ganhei o kit da maternidade, que eu vou fazer o vídeo, igual eu te falei pra vocês, do que eu ganhei na maternidade. Vou falar sobre os primeiros dias também. E o meu relato de parto foi esse. Foi o parto mais lindo que eu poderia imaginar. Principalmente a cesariana foi assim, como não era algo que eu queria, saiu melhor do que eu esperava. O apoio que eu tive lá, o carinho que eu tive lá foi muito importante. Então, vai com o coração tranquilo, descansado. Tenta aproveitar esse momento, porque vai passar. E quando passar, vai ficar só as saudades. E o bom que eu tô fazendo esse relato é que realmente no futuro eu vou poder me lembrar disso com muito carinho. A indução não é um protocolo realmente para todas as gestantes, tá? Então é importante eu frisar isso, mas você conversa com a sua médica, vê. E se os médicos falarem, gente, que não é uma boa opção, de repente você pode ouvir e não precisa passar por tudo que eu passei. Mas, como eu disse no começo, foi importante pra mim como pessoa, como mulher, e foi desafiador pra mim saber também conhecer a força que eu tenho, porque eu me achei muito forte, eu cheguei em 7 centímetros, mas Deus sabe de todas as coisas, a Laura não encaixou, ela não desceu, não era pra ser. Então, aconteceu dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que realmente sirva de inspiração pra vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se precisar de dicas, se precisarem de qualquer coisa, vocês podem me procurar lá no Instagram, me mandem um direct lá, que eu vou responder com o maior carinho do mundo. E esperem os próximos relatos, que eu tenho muita coisa pra falar. Quero falar sobre a amamentação, quero falar sobre as coisas que a gente ganhou na maternidade, quero falar sobre o puerpério, que o baby blues eu quero falar também, porque são muitas coisas que eu estudei, que eu me preparei, mas que na prática é totalmente diferente. Então eu quero trazer isso aqui pra vocês também, o meu relato. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Não sei se era pra ser assim, eu acho que... não sei. Mas foi assim que aconteceu. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até o final. Coraçãozinho pra vocês. E escreve aí o que você achou e como foi o seu parto também, porque eu amo ouvir ou ler relato de parto. Muito obrigada e Deus abençoe vocês. Olha, gente, esse é o nosso quartinho da indução. O Luiz está lendo todos os direitos e deveres dele como pai e acompanhante. E estamos aqui, olha, que bonitinho. Tem um banheiro aqui também. Ó. Só que aqui é só a indução. Depois eu ainda vou pro centro cirúrgico e depois vou pro alojamento. As coisinhas estão aqui e é isso. Seguimos aqui no segundo comprimido, foi colocado. Ainda tá de boa. Vou tomar banho, já tomei café e vamos ver os próximos passos. Calma. Só a toalha e o sabonete, que tá aonde o sabonete, amor? Deve estar ali. Não. Vai estar aqui?
Porque o sabonete é o da Laura que eu te falei. Aonde tá as coisas de higiene da Laura? Mas passa perfume não, cara. Eu não tô passando perfume. Passou pra mim. Só pra vir. Vai estar lá? Fala pra não poder guardar, filho. Vai estar aqui, não vai estar. Aí não tá. Então aonde pode estar? Sabe o que nós demos mole? A toalha tinha que ter trago um saquinho também. Talvez a gente tira a manta. Não sabe esse não, tem saco aí. Aí você vai trocar É, pode ser. Mas esse é fininho, né? Vai botar a toalha? Ah, tá bom. Isso eu tô pra toalha. E sabe que eu tô chegando à conclusão aqui agora? Agora é sério mesmo. Eu sou o melhor companheiro do mundo. Não, sabe o que eu cheguei à conclusão? Que você não presta atenção em nada antes e você quer que eu fale agora. Eu montei. Mas eu tô te perguntando nada. Não. Tá querendo explorar? Luiz Fernando, Tô te perguntando. você não perguntou nada. Eu perguntei o que você precisa agora. Não. Toalha, sabonete. E antes disso que eu não tava filmando. Eu vou achar, porque só tem duas bolsas. Tá bom, e antes de eu estar filmando, o que você tava perguntando? Eu só perguntei a utilidade, porque você botou manta. Por que você escreveu manta pra Primeira troca. primeira troca? Eu vou saber se a manta da primeira troca é pra você forrar o espaço pra trocar a criança. Tá Eu queria vendo? saber se era pra ir, ou é pra cobrir a criança. Você tem que entender. Tá ansiosinho, né? Não é que eu não sei o que eu vou usar, tá tudo etiquetado. Ah, porque a sua esposa é o quê? Precavida. Tá vendo? Mas tá fazendo diferença, não tá? Ah. Que no final das contas quem vai escolher qual é a primeira, segunda, terceira e quarta sou eu. Mas você escolheu lá em casa. Nem lembra, né? Desse momento. Eu decidi por isso. Não, né? Tá bom. Mamãezinha. Minha mamãe. É a mamãe, filha. É a mamãe. Ah, tentou abrir o olhinho, viu? Ai, mamãe. É a mamãe. Tirar, tá um. Tá.